Salve galera, tudo bem? Aqui quem fala é o Guilherme, trazendo aqui mais um vídeo para vocês. E agora a gente vai começar essa aula aqui conversando sobre figuras planas, tá bom? Vamos começar aqui pela definição, o que é uma figura plana. Galera, eu vou desenhar aqui, assim de imediato, o nosso plano cartesiano. Porque as figuras planas, essa palavra plana, significa que são figuras que podem ser representadas em um plano. Então temos aqui o nosso plano cartesiano, né, o nosso R2. Então temos aqui o eixo das ordenadas, o Y, e o eixo das abscissas, que é o X, tá bom? Galera, vamos aqui ó, pegar um exemplo de figura que pode ser representada aqui no nosso plano. Temos aqui então, começar desenhando o nosso triângulo. Tá bom, gente? É um exemplo de figura que pode ser representada no plano. Aí temos o quadrado, temos o círculo, tá bom? São exemplos de figura plana, figuras que podem ser representadas em um plano. Galera, a gente também tem, só para efeitos aqui de conhecimento, a gente também tem as figuras espaciais que podem ser representadas apenas no nosso espaço euclidiano, no nosso R3, tá bom? Ou seja, né? Por exemplo, uma esfera. Uma esfera, me perdoem pelo desenho que tá torto. Por exemplo, temos uma esfera, tá bom? E essa esfera, ela só consegue ser representada de modo geométrico dessa forma aqui, quando a gente, né, tá trabalhando aqui no nosso espaço, no nosso R3. Então temos o eixo Y, X e Z, tá bom? Ela tem, para representar ela, necessita de uma terceira coordenada. Então a gente tem aqui representada a nossa esfera. E aí já entram outros conceitos, como volume, né? Essa figura espacial. Mas vamos nos conter aqui, inicialmente, as figuras planas, tá bom? Galera, vamos conversar aqui agora do que seriam polígonos. Vou escrever aqui, ó, polígonos. Galera, polígonos é um assunto muito decorrente, tá bom? Grande parte das figuras que a gente vai ver aqui são figuras, né? Figuras planas e elas são polígonos. Gente, o que é polígono? Primeiro, vou pegar uma reta para representar aqui. Vou pegar, por exemplo, a nossa reta real. Temos então aqui a nossa reta real. Nossa reta real, vou colocar R aqui, tá bom? Quando a gente tem uma reta, a gente pode ter um pedaço dessa reta também. Como assim um pedaço dessa reta? A gente pode pegar um pedaço dessa reta, gente. Por exemplo, a gente pode pegar esse pedacinho aqui, ó. Começando daqui, vindo até aqui. Então a gente pega esse pedacinho aqui, ó, da reta, tá bom? Esse pedacinho que a gente pegou é o que a gente chama segmento de reta. Galera, quando a gente tem um segmento de reta, então significa que a gente tem uma reta e a gente pegou um pedaço dessa reta aqui, como eu tô representando aqui para vocês em vermelho, tá bom? Polígono, gente, ele vai ser definido então como uma região fechada constituída por segmentos de reta, gente. Como assim uma região fechada constituída por segmentos de reta? Por exemplo, o nosso triângulo que a gente desenhou aqui, gente, no nosso plano cartesiano aqui no nosso R2. Concorda comigo que a gente aqui, para pegar um triângulo, nós temos uma região fechada, tá? O triângulozinho aqui é uma região fechada e a gente tem segmentos de reta que constituem esse triângulo que a gente tomou aqui. Não é a mesma coisa para um círculo, porque um círculo não é constituído de segmentos de retas, né? Não existe um segmento curvo, né, que tem essa curvatura aqui do círculo. Portanto, círculo não é um polígono, mas um triângulo, um quadrado, um hexágono são exemplos de figuras planas e que são polígonos. Agora eu vou dar algum exemplo aqui para vocês de alguns polígonos, tá bom? Vou apagar aqui o nosso desenho. Gente, exemplos aqui de polígono. Vamos começar aqui pelo mais tranquilo, né, que a gente já viu, que é o nosso triângulo. Galera, triângulo, vocês devem imaginar que existe alguns tipos diferentes. Por exemplo, triângulos. A gente tem um triângulo que a gente chama ele de equilátero. Gente, os triângulos equiláteros são aqueles triângulos que possuem todos os lados congruentes. O que significa quando eu falo congruentes? Galera, quando eu falo congruentes aqui, eu tô me referindo a uma figura, tá bom? A uma figura plana. Vou tentar desenhar o nosso triângulo aqui, que tem todos os lados congruentes, portanto, todos os lados iguais. Aqui mede L, aqui mede L e aqui mede L. Como consequência, a gente tem que os ângulos internos desse triângulo equilátero, eles são todos iguais, tá bom? São todos congruentes. E eles medem 60 graus cada um desses ângulos internos, tá bom? Lembrando, galera, a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo
seja ele equilátero, isósceles ou escaleno, que a gente vai ver adiante, a soma dos ângulos internos sempre vai ser 180 graus. Por exemplo, nesse exemplo aqui que eu dei para vocês, de um triângulo equilátero, que tem todos os lados iguais e todos os ângulos internos medem 60 graus. Como são 3 ângulos de 60 graus, então temos aqui 60 mais 60 mais 60. Isso aqui dá um total, gente, graus. Isso aqui dá um total de 180 graus. Generalizando aqui, a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo, seja ele equilátero, isósceles, já vou anotar aqui para vocês, ou escaleno, a soma dos ângulos internos de qualquer um desses triângulos é então 180 graus. Quando a gente tem, por exemplo, um exercício onde, nesse caso aqui, estou fazendo como exemplo um triângulo retângulo, tá bom? Temos aqui, galera, nesse exemplo, um triângulo retângulo, tá bom? Olha, esses aqui a gente ainda tem os triângulos retângulos. Então, é um triângulo, então a soma dos ângulos internos também é 180, tá? Isso vale para qualquer triângulo. Então, a gente repara que aqui a gente já tem um ângulo de 90 graus aqui, né? Porque é uma parte aqui, a vertical é perpendicular à horizontal, e aí a gente vai ter um ângulo alfa e um ângulo beta. Vamos supor que alfa é igual a 45 graus. Quanto que é, gente, o beta? Se você se deparar com essa pergunta, é muito importante saber que a soma dos ângulos internos do triângulo é 180 graus. Por quê? Para você descobrir, basta você somar e igualar 180. Por exemplo, vai somar alfa mais beta mais 90, tá? Esse 90 aqui é desse ângulo reto, igual a 180. Tá vendo? Aqui é muito importante você saber que os ângulos internos, né, a soma desses ângulos são 180. O beta a gente conhece, a gente já tem que um ângulo reto vale 90, portanto, o alfa vai ser 180 menos 90. Tô passando esse 90 aqui pro outro lado, né, da igualdade, e o beta também, menos beta. Bom, desculpa. Bom, vou mudar aqui, né? Vamos colocar o beta, vamos colocar o beta como 45 graus. E aí a gente quer saber alfa. Então, gente, basta substituir aqui ó, o beta. No lugar do beta você coloca 45. E aí faz as continhas, né? 180 menos 90 sobra 90, menos 45. E aí a gente tem que 90 menos 45 é 45. Tá bom, galera? Então por isso que é importante vocês saberem quanto que é a soma dos ângulos internos do triângulo, tá bom? Isso é muito importante. Beleza, galera? Peguei aqui o exemplo do nosso triângulo, né? Mas a gente tem outras figuras também, né? A gente tem outros polígonos. A gente tem, vou dar mais um exemplo, né? O nosso quadrado. Nós temos o nosso famoso hexágono. Temos o nosso pentágono. E assim por diante, tá bom, galera? Temos um paralelogramo. Temos vários outros tipos de figuras aí, tá? Galera, esses que eu citei aqui pra vocês são figuras planas e são polígonos, tá? Porque eles são isso aqui, uma região fechada constituída por segmentos de retas. Vou comentar uma outra coisa aqui, isso é só para efeito de curiosidade, que os polígonos são... polígonos, eles são nomeados de acordo com a sua quantidade de lados. Por exemplo, o nosso hexágono. Nosso hexágono é uma figurinha desse tipo aqui, ó. É uma figurinha desse tipo aqui, galera. Quantos lados ele tem? Vamos ver aqui, ó. Ele tem um lado, 2 lados, 3 lados, 4, 5, 6 lados. Galera, hexágono, o hexágono significa que temos uma figura, um polígono de 6 lados. O pentágono significa que temos uma figura, polígono de 5 lados. Então, galera, isso é uma curiosidade legal, tá? Saber que polígonos, né, eles são nomeados de acordo com a tua quantidade de lados que eles possuem, tá? Outra coisa interessante dos polígonos é que existem polígonos que são convexos, não convexos, e existem aqueles polígonos regulares. Galera, vamos comentar rapidamente o que é cada um aqui. Vamos pegar aqui o nosso hexágono. Eu já afirmo para vocês, o hexágono, ele é um polígono
convexo. Galera, o que significa ser um polígono convexo? A definição do que é um polígono convexo é o seguinte. A gente vai ter aqui no interior, vamos pegar aqui um segmento de reta no interior do nosso hexágono. E esse segmento de reta, ele tem extremidades A e B. Galera, o nosso... então a gente desenhou aqui o hexágono, né? E desenhou um segmento de reta, novamente, um pedacinho de uma reta de extremidades A e B. Repara, gente, que A e B são pontos, né, que estão no interior desse hexágono, tá? Desse polígono convexo. Por que ele é um polígono convexo? Olha, a definição é o seguinte: A e B são pontos que estão no interior do polígono. Repara que eles são pontos, então, que estão no interior e tem um segmento de reta, tá? E esse segmento de reta são vários pontos ali, tá bom? Segmento, uma reta, ela é constituída por infinitos pontos, né? Por exemplo, a nossa reta real. Nossa reta real, ela é constituída de infinitos pontos, né? Dos números naturais, inteiros, racionais e irracionais. Temos então a nossa reta real. E aí, então, aqui tem infinitos pontos, tá? Que constituem esse segmento, tá? Esse pedacinho de reta. Gente, quando a gente tem então um segmento de extremidades A e B, com A e B sendo pontos do interior do polígono, e todos esses pontos do segmento de reta que a gente pegou aqui pertencem ao polígono, então dizemos que esse polígono é convexo, belezinha? Então, ou seja, os pontos do segmento pertencem ao polígono, belezinha, galera? Então, quando isso aqui acontece, A e B estão no interior do polígono, o segmento de reta, cuja extremidade é A e B, todos os pontos desse segmento pertencem ao polígono, ou seja, estão também no interior desse polígono que a gente tomou aqui, como por exemplo o hexágono, né, que foi nesse caso aqui em particular, significa então que ele é um polígono convexo. Caso contrário, né, se existir dois pontos A e B qualquer, tal que aí a gente vai pegar A e B no interior do polígono, só que existe pelo menos um ponto, né, desse segmento aqui de extremidades AB que não pertence ao polígono, significa que ele não é convexo. Para finalizar, nós temos os nossos polígonos regulares. Galera, esses polígonos regulares, eles têm uma característica, né, que define esses tipos de polígonos. Significa que todos os lados, eles são congruentes. O que significa ser congruente? Significa que todos os lados desse polígono são iguais, tá bom? Em medida, né? Tem a mesma medida. E aí, como consequência, a gente tem então que os ângulos internos são iguais. Beleza, gente? Então temos aqui que os ângulos internos são iguais. Vamos pegar esse exemplo aqui que a gente já fez. Vamos imaginar que os lados possuem a mesma medida, por mais que no desenho não pareça muito, mas todos os lados têm a mesma medida. Ele é um polígono regular, porque todos os lados são iguais e todos os ângulos internos, por consequência, também vão ser iguais. Tá? Eu quero dar uma introdução aqui para vocês. Só que eu não vou dar nessa aula, porque senão vai ficar muito grande o vídeo, tá bom? Então, vou deixar para a próxima aula pra gente explorar um pouco como é que funciona pra gente calcular a área de algum desses polígonos, tá bom? Então, espero que vocês tenham gostado. Deixa um like, compartilhe com seus amigos, tá bom? Fortaleça a gente aí no canal, galera. Agradeço demais pela participação de vocês aqui e até mais. Valeu, fui!